Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu percebi que muitos de vocês estão com dúvidas nas atividades do PET, por isso eu achei interessante gravar esse vídeo para explicar melhor como vocês devem resolver, porque facilita melhor o entendimento e também a visualização, tá? Então vamos à atividade 1. A atividade 1 nos traz duas matérias jornalísticas e também dois gráficos. Então, a ideia principal é a gente relacionar cada matéria jornalística com o gráfico correto. Só que antes da gente fazer isso, nós precisamos responder as questões que a atividade 1 nos traz, que são as questões da letra A, letra B, letra C, tem a letra D e a letra E, que eu vou explicar posteriormente. Então, a primeira questão, a letra A, diz o seguinte: localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Então, pares ordenados. Antes da gente começar, a gente precisa definir essa expressão, porque é muito importante. Pares ordenados são um conjunto no qual nós temos um valor numérico para x e para y, nessa ordem, tá, gente? É sempre o valor de x primeiro e depois de y, no qual serve, né, para a gente localizar os pontos em um plano cartesiano. Aí agora vocês estão se perguntando, meu Deus, o que é plano cartesiano? Observe que para cada gráfico, né, que foi construído, por exemplo, gráfico B, nós temos esse plano cartesiano aqui, ó. O que é esse plano cartesiano? São essas retas, ó, uma reta aqui na vertical, que a gente chama, né, de eixo Y, porque tem os valores de Y, ou eixo das ordenadas. E nós temos essa reta aqui, ó, na horizontal, que é o eixo X ou eixo das abscissas, que tem os valores de X, certo? Então, esse gráfico aqui, ó, que é essa reta em vermelho com esses pontos, foi construído nesse plano cartesiano. Então, vamos pegar um exemplo só para a gente entender melhor. Vamos supor que a gente tem um ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto eu vou chamar ele de ponto M, porque os pontos, eles são, digamos que, diferenciados pelo uso de letras, e letras sempre maiúsculas, tá? Então, eu vou colocar o ponto M aqui para a gente achar os pares, o par, aliás, né, o par ordenado dele. E como que a gente vai saber, né, qual que é o par, qual que é a coordenada do ponto M? A gente precisa ver onde esse ponto M está batendo, vamos dizer assim, em cada uma das nossas retas, né, dos nossos eixos. Então, ó, primeiro, a gente vai ver onde que o M está batendo no X, ó. Observe que ele está aqui, ó, ele está batendo no 2010. Então, 2010. Aí, agora a gente vai ver onde que o M tá batendo no Y. Ó, se a gente for fazendo, né, uma linha, um tracejado, a gente vai perceber que tá batendo no 20, né? Então, o par ordenado do M é 2010, né, vírgula ou ponto e vírgula também, e o 20, que é a coordenada dele, né, que é sempre o valor de x, depois o de y. Então, gente, a gente vai seguir essa lógica para a gente determinar os pares ordenados de cada um dos gráficos, tanto do gráfico A e do gráfico B. Então, eu vou apagar aqui só para a gente ter um pouquinho mais de espaço e vou colocar o seguinte: gráfico A. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar os pontos, tá? Todos os pontos que o gráfico A tem, ó, que é o A, o B, o C, o D e o E. E a gente precisa encontrar os pares ordenados de cada um. C, D e
E. Então, vamos lá. Primeiro, o ponto A. Ponto A, ó, se a gente olhar aqui, ele tá batendo no eixo X. Eu vou colocar até o eixo X para ajudar a gente aqui. E aqui eu vou colocar o eixo Y. Ó, o ponto A no X, ó, ele tá batendo, ó, se a gente seguir essa linha, ó, em 1970. Então, a primeira parte, né, do par ordenado aqui do ponto A é 1970. Aí agora a gente vai ver onde que esse A tá batendo no Y, ó. Ó, refletido, digamos assim, né? Ó, tá no 60. Então, ó, o primeiro par ordenado, aqui não tá tendo muito espaço, é, ó, 1970 e 60. Aí vocês vão ver aonde que tá batendo agora no B, ó. No B, esse ponto tá batendo no X em 1980. Vocês vão colocar 1980 e no Y a gente tem que olhar também onde que o ponto B tá. Ponto B, ele tá batendo aqui no 50, ó. Aqui ficou pouco espaço, mas tudo bem. Aí no caderno de vocês conseguem fazer mais bonitinho. Aí vocês vão determinar isso para o ponto C, para o ponto D, ponto E. Aí depois que vocês finalizarem aqui do gráfico A, vocês vão fazer o mesmo procedimento para o gráfico B também, tá? Então, aqui na questão A, nós temos duas partes. Uma que a gente tem que olhar para os pontos do gráfico A e outra que a gente olha os pontos do gráfico B, correto?